Definido, reformulação geral no Flamengo, técnico Tite demitido, protestos no aeroporto e Gerson convocado para a seleção brasileira. Fala rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para te trazer mais um giro de notícias sobre o Flamengo na tarde desta sexta-feira. Mas antes é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento, pois dessa maneira o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e vai distribuir para mais e mais torcedores rubro-negros que todos os dias nesse mesmo horário e nesse mesmo canal te trago esse giro informativo sobre o mais querido do Brasil. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo porque temos muito o que conversar, principalmente pelo que aconteceu na noite de ontem. Exatamente, o Flamengo foi eliminado da Libertadores da América em uma partida vexatória da equipe comandada pelo técnico Tite. Mas nós vamos falar muito sobre isso porque teve inclusive protesto no aeroporto. Então vamos ao giro de notícias. Reformulação geral no Flamengo, exatamente galera, essa é a pauta que está sendo debatida nas redes sociais desde o resultado da partida de ontem. Será que é o momento de reformular esse Flamengo, sair literalmente da era de 2019 e trazer âmbitos novos para o atual momento que vive o rubro-negro carioca? A gente está falando de um elenco que ainda tem Gabigol, ainda tem Bruno Henrique, ainda tem ali resquícios de uma campanha vitoriosa em 2019. E o que eu quero saber de você também, é claro, a sua opinião, já te convidando para o nosso chat, para você participar aqui nos comentários e dizer o que você acha. É o momento do Flamengo se desfazer de todo aquele passado, procurar novos jogadores, procurar uma nova cara, um novo elenco, uma repaginada, porque é isso que o torcedor está questionando. É um elenco que foi muito vitorioso, mas hoje não tem mais essa grande sequência. Entre outros, a gente pode nomear jogadores que fizeram parte daquele elenco vitorioso em 2019 e que seguem no elenco do técnico Tite e hoje talvez não sejam mais a cara do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, se é o momento de uma reformulação. Vale também destacar que o Flamengo vive um momento ali de debates políticos, aonde está se nomeando até o final da temporada. Teremos ali um novo presidente que vai comandar o Flamengo. Rodolfo Landim não vem mais, mas trouxe ali uma chapa, é claro, que ele vai estar apoiando dentro do âmbito do cenário dessa disputa que vai acontecer entre ali os candidatos à presidência do Clube de Regatas do Flamengo, mas essa repaginada também parte muito de quem vai comandar a presidência do clube, porque dali vai surgir quem vai ser o novo técnico, quem vai ser o novo diretor de futebol, os dirigentes, quem vai estar por trás das contratações do Flamengo, entre outros e outros tópicos que serão abordados ao longo dessa reformulação. Eu quero saber, é claro, se você é a favor. É o momento de mudar geral, cara. Tem que dar uma nova página, não adianta. Tem que trazer jogadores que estejam com vontade de vencer com a camisa do Flamengo. Esse é o principal ponto que a gente traz aqui no debate do BTB Esportes. Prosseguindo com o giro de notícias, demissão do técnico Tite, chegamos no ponto que o torcedor mais queria falar. Sobre a omissão do técnico Tite dentro do que foi apresentado ao final do jogo. Tivemos uma coletiva de imprensa e o técnico Tite mentiu. Essa é a verdade. A gente não pode esconder pro torcedor o que aconteceu. Ele mentiu. Ele mais uma vez veio com o mesmo discurso de que foi perguntado referente ao que o Flamengo apresentou contra o Peñarol em uma partida e, com todo respeito ao torcedor, apesar da vontade, apesar da garra, foi vexatória. O Flamengo não conseguiu apresentar dentro das quatro linhas o que foi treinado durante uma longa semana. Foram 12 jogadores, eu tô falando 12, que se mantiveram aqui no Rio de Janeiro para se concentrar para esse duelo. Uma semana de preparo. O Flamengo foi ao Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio com o elenco 100% reserva. Exatamente, nenhum jogador que estava na partida do Peñarol iniciou entre os titulares nessa partida contra o Grêmio. E o Flamengo conseguiu apresentar isso com uma semana de treinamento. E aí veio o questionamento ao técnico Tite no término da partida. Muitas perguntas em relação ao que o Flamengo apresentou no jogo. Ele assumiu ali que teve dificuldades em relação até mesmo à organização da equipe, mas surgiu a principal pergunta, que é quando o Tite é questionado sobre uma fala aqui no estádio do Maracanã ao término do jogo contra o Peñarol na partida de ida, aonde ele diz que se o Flamengo não fizesse gols no Peñarol, poderia ir cobrá-lo. Isso foi dito pelo Tite. Pode me cobrar. Essa foi a principal aspas que foi abordada nas redes sociais rubro-negras na noite de ontem. Principalmente porque os torcedores, essa é a verdade, desculpa o linguajar, mas estão de saco cheio, não aguentam mais o Tite. Essa é a verdade. Não existe mais clima para o técnico Tite se manter na posição de técnico do Flamengo. Não existe mais essa possibilidade. Não é um ambiente saudável, tanto para os jogadores quanto para a torcida, que não aguenta mais o futebol que é apresentado. O Flamengo enfrenta o Vasco, toma um empate. O Flamengo joga contra o Peñarol, perde a partida no Maracanã. O Flamengo enfrenta o Grêmio, apesar de ser muito superior dentro do primeiro tempo e no início do segundo tempo, perde a partida para a equipe gaúcha. E agora chega contra o Peñarol e apresenta
representa um vexame ser eliminado na Libertadores da América para uma equipe do Peñarol, que não é muito bem aplicada, inclusive mostrou isso no jogo ontem, que apenas se defendeu, não jogou bola contra o Flamengo, quase não trouxe riscos ao goleiro Rossi no primeiro tempo, por exemplo, o Rossi não faz uma defesa. E o Flamengo apresentar o futebol que apresentou é algo muito questionável ao torcedor e realmente não tem mais clima. O tempo do Tite já estava se estourando desde as últimas partidas. E hoje, eu acredito que seja um ponto final. Desde a partida de ontem, o Tite já retornou ao Rio de Janeiro. Inclusive, tivemos protestos ali na saída do Flamengo do terminal de carga do Aeroporto Internacional do Galeão. Daqui a pouquinho eu vou tocar nesse assunto, mas não há mais clima para a permanência do técnico Tite. Até falando um pouquinho sobre esse jogo, eu vou trazer pontos positivos e negativos sobre o elenco que ele colocou em campo. Eu acho realmente que o Gerson fez uma partida, dentro dos aspectos que poderia, muito boa. O problema é que o Flamengo não finaliza no gol. O Gerson teve uma oportunidade de chutar de perna direita, onde ele corta o primeiro marcador e tem um clarão para a finalização, e ele opta ali mais uma vez pelo toque. Ele opta pela inversão de jogada. E tá errado. O Flamengo quase não finalizou no gol no jogo de ontem. A mesma coisa aconteceu com o Gonzalo Plata, que no primeiro tempo tem uma grande oportunidade e praticamente em vez de finalizar no gol, ele tenta dar mais uma puxada pra fazer o drible. Isso também foi muito questionado pelos torcedores. O poderio de finalização, o poderio de fogo do Flamengo ao gol do adversário, que não existe hoje e tem essa grande dificuldade pra aplicar dentro da metodologia do professor Tite. Essa é a verdade. E tá com os dias contados, porque o torcedor ainda manda no Flamengo. A torcida ainda é o termômetro do que pode se aplicar. E hoje o Tite não é bem visto na torcida rubro-negra e com certeza pela frente vai ser mais e mais pressionado caso o Flamengo não consiga aplicar um bom futebol. Prosseguindo com o giro de notícias, protesto no aeroporto. Exatamente, mais ou menos ali uma média de 20 a 30 torcedores foram no Aeroporto Internacional do Galeão para protestar contra a delegação do Flamengo que chegou na madrugada desta sexta-feira. Exatamente, o Flamengo geralmente embarca e desembarca no terminal de cargas. Terminal esse destinado no aeroporto do Rio de Janeiro a literalmente entrada de cargas mais pesadas que vão para o voo. O Flamengo geralmente faz uma logística diferente e embarca por ali, até mesmo pela segurança. A Polícia Militar do Rio de Janeiro escolta a delegação e de volta ao Ninho do Urubu. E a realidade é que os jogadores que retornaram dentro do ônibus foram surpreendidos por ataques de alguns torcedores que estavam lá no aeroporto. Ataques esses, na realidade, até me corrigir, foi um protesto pacífico. Não houve agressão a nenhum jogador. Ataques de palavras verbais e também com arremesso de pipocas em direção ao ônibus da delegação rubro-negra. Exatamente, foi um protesto pacífico, muitos xingamentos aos jogadores que estavam dentro do ônibus, em questão até mesmo da representatividade que eles têm para a camisa do Flamengo na temporada de 2024. Teve gente que chegou ali simplesmente para fazer o Flamengo ser campeão, o que não aconteceu. Inclusive, a situação do Flamengo é tão complicada emocionalmente que hoje você coloca na ponta do lápis e analisa o pós-jogo dos jogadores do Flamengo. O Arrascaeta acabou de postar ainda há pouco uma publicação ali na rede vizinha, botando um texto que se sentia muito triste pela derrota, que apesar de já ser um campeão da Libertadores, era o título que ele mais almejava na temporada de 2024. Paz, minha Arrascaeta, você não jogou nada também. O De La Cruz não jogou nada também. Ninguém representou a camisa do Flamengo como deveria ser representado. E mais uma vez o Gabigol entra muito mal no jogo. Esse é o principal ponto. E esses são jogadores que têm que ser cobrados. Sabe por quê? Hoje o Gabigol tira mais de R$1 milhão de salário no Flamengo. E é inadmissível ele não entrar em campo. Então a verdade é que tem que ser um momento de reformulação. O torcedor tá certo na crítica, cara. Porque não existe mais clima pra esses jogadores se permanecerem no Flamengo, vestindo a camisa que é tão pesada. E, gente, mais uma vez, isso é até doloroso, sangra o ouvido do torcedor rubro-negro ouvir essas palavras. É o elenco mais caro da história do Flamengo. O Flamengo acabou de jogar uma Libertadores da América numa temporada onde é muito almejado esse título fora, para um elenco que é o mais caro da história do clube. Exatamente isso que você escutou. É um elenco que custa ali basicamente numa folha mais de 20 milhões de salário pro Flamengo. Pra você ter uma ideia, é muito mais do que 20 milhões por mês de salário pro Flamengo. Porque hoje é um elenco que tem um peso muito grande. E aí entra o questionamento. Carlos Alcaraz, a grande contratação da temporada, não entrou em campo ontem. E aí, como é que fica? O cara que veio pra resolver talvez ali ser uma possível solução para o meio de campo do Flamengo. Não entrou em campo, não recebeu oportunidade.
E aí, com todo respeito, é claro, ao jogador Carlinhos, que não vem fazendo boas partidas, ele segue sendo escolhido como um homem de confiança do técnico Tite. Tá errado. É a hora de mudar, é a hora de virar a chave. Os torcedores que foram realizar o protesto estão mais do que certos, porque é o questionamento que tem que acontecer sobre o rubro-negro carioca. Não adianta. Agora o Flamengo tem que focar, meu amigo. É Copa do Brasil. É pra almejar. A Copa do Brasil é a competição que o Flamengo tem que vencer, porque segue vivo e tem a oportunidade de pintar na final. Com todo respeito ao Corinthians, o elenco do Flamengo é muito superior ao do Corinthians no tete-a-tete, no folha-a-folha, apesar da fase que a equipe do Corinthians vive ali de reformulação na temporada ao comando do técnico Ramon Dias. Prosseguindo com o giro de notícias, definido. Exatamente, foi definido a arbitragem para a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Wilton Pereira Sampaio será o nome da figura que vai apitar a partida tão importante nessa temporada para o Flamengo. Coloco inclusive para você que agora, depois dessa eliminação, é a partida mais importante na temporada para o rubro-negro. Ele será auxiliado por Bruno Rafael Pires e também por Bruno Bosquilha. Além disso, meus amigos, o VAR vai ficar por conta de Rodolfo Toschi Marques, ou seja, arbitragem conhecida, rostos famosos dentro da arbitragem brasileira que vão estar ali apitando. E o duelo, é claro, cabe destacar para você de casa, vai valer a vantagem para a partida de volta que vai acontecer na Neoquímica Arena. Então, o Flamengo joga o primeiro jogo dentro do Maracanã e a volta longe do seu torcedor na Neoquímica Arena. Com a eliminação ali, é claro, para a Libertadores da América, a galera fica um pouco fria em relação ao que pode se apresentar nas próximas competições. E não é um frio por culpa do torcedor, é realmente por culpa do que o Flamengo apresenta em campo. Não tem clima, não tem vontade de estar presente nessa era campeã, vamos colocar assim. Ou seja, a expectativa é de um grande público, mas ao longo da semana. Os ingressos para o setor norte, que geralmente esgotam em poucas horas, ainda tem ingressos e cargas disponíveis para venda para os torcedores que ainda têm o interesse de ir ali para a... Prosseguindo com os giros de notícias sem premiação, exatamente, torcedor. Chega o momento que mais dói o coração do torcedor rubro-negro, que é falar sobre as finanças do clube. Porque quando se almeja você ter um elenco milionário, se almeja você conquistar títulos e respirar com os cofres do clube dentro das competições tanto nacionais quanto internacionais. Porque o Flamengo desperdiçou uma quantia ali de cerca de 2,3 milhões de dólares, que gira ali em torno de 12,6 milhões de reais. O Flamengo desperdiçou a oportunidade de ganhar esse valor, essa quantia que seria a premiação para a classificação rumo ali às semifinais da Libertadores da América. O Flamengo acabou sendo eliminado contra o Peñarol. Esse dinheiro não entra para os cofres do clube, o que é uma vergonha, técnico Tite. É uma vergonha pelo que vem sendo apresentado dentro de campo e falta vontade desses jogadores também de entender o peso e a grandeza da camisa rubro-negra. Prosseguindo com o giro de notícias, Gerson convocado para a seleção. Respira, torcedor, que dessa vez o Dorival Júnior levou pouca gente. Não vai levar muita gente, convocou apenas o Gerson. Não teve Pedro, é claro, por lesão. O Fabrício Bruno seguiu fora da lista, não foi um dos convocados. Vale destacar que na última eliminatória, né, na última partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que aconteceu em Curitiba, o BTB Esportes estava presente e noticiou ali a saída do Éder Militão, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo. A previsão era de 1 a 2 semanas e quem entra para a posição é o Fabrício Bruno, convocado às pressas, inclusive viajando do Rio de Janeiro a Curitiba, muito próximo, na véspera do jogo que foi contra o Equador, no estádio Couto Pereira. O Fabrício Bruno fica fora da lista, o que é até estranho, porque o técnico Dorival Júnior tem ele como homem de confiança, até pelo trabalho que já reconhece junto ao Fabrício Bruno, mas temos aí pela frente apenas o Gerson sendo um dos convocados dessa lista rubro-negra. Vale lembrar, é claro, que no futebol nacional temos outros nomes, como Guilherme Arana, Igor Jesus, Luiz Henrique, mas pelo menos o Flamengo vai ter aí, não vai correr o risco, né, de ter mais jogadores lesionados. A gente sabe que o Gerson, apesar de ter vivido momentos de tensão dentro ali de problemas até mesmo nos rins no início da temporada, é um jogador que se recupera rápido de lesões, tem esse processo de transição e quando se lesiona, volta, ele consegue ter ali uma instabilidade em relação ao que se apresenta dentro das partidas, podendo revezar, fazendo até jogos mais tranquilos, pensando no âmbito muscular e também no âmbito físico do jogador. Galera, vai chegando ao fim mais um giro de notícias aqui na tela do BTB Esportes. Na realidade é o meu primeiro com o Flamengo. Eu espero que vocês gostem, peço encarecidamente que vocês deixem seu like, o seu comentário e também o seu compartilhamento, porque dessa maneira mais e mais torcedores rubro-negros vão saber que o BTB Esportes te traz um giro de notícias, te deixando 100% antenado e informado de tudo que está acontecendo no clube mais querido do Brasil. Galera, eu vou me despedindo, muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Yuri Duque, nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, um forte abraço a todos.